Olá, eu gostaria de saudar a amada família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com você uma meditação no Salmo 33, o salmo que na Bíblia, com a versão Almeida Revista e atualizada, tem o título de Louvor ao Criador e Preservador. Mas eu gostaria de abordar esse tema que está aparecendo aí na sua tela, o soberano Criador que nos resgata. Ou seja, este salmo, ele vai falar de Deus como digno de louvor, porque ele é o Criador, mas é também o soberano sobre a história. E o Deus que é o Criador e soberano sobre a história é também o Deus que nos resgata. Os versículos iniciais desse salmo, o versículo 1 a 3, eles nos exortam a nós usarmos todos os meios que nós tivermos para adorarmos o Senhor. Por quê? Porque os propósitos do Senhor são totalmente confiáveis e sempre voltados para o bem. E aí Deus vai aparecer como o Criador onipotente, vai aparecer como soberano Senhor da história e vai aparecer também como aquele que nos resgata, que resgata o seu povo. E diz assim, a partir do versículo 1: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Ou seja, exultai, na versão corrigida diz regozijai-vos. O sentido aqui é cantem de alegria, se alegrem, fiquem cheios de júbilo, pulem de contentamento. Mal comparando, é mais ou menos como aquelas pessoas que sentem uma alegria tremenda quando o time pelo qual torcem faz um gol na final de campeonato e se sagra vencedor. Isso é uma alegria passageira, momentânea, é uma alegria terrena, mas aqui está falando de algo mais profundo, algo que Deus nos dá. E diz que aos justos convém ao louvor. E é interessante que aos retos fica bem louvá-lo. O que quer dizer isso? Isso aqui significa que Deus espera que aqueles que andam em retidão diante dele, que são justificados em Cristo Jesus, o louvem. Mas nos mostra também que Deus não aceita louvores de quem vive em impiedade. Não é só porque uma pessoa tem em seus lábios uma expressão de glória a Deus, de louvar a Deus, que Deus está aceitando este louvor. Não. Deus não aceita louvor de quem vive em impiedade, de quem vive em injustiça. Já em alguns salmos mostram isso, como por exemplo o Salmo 15, quando diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que vive com integridade e pratica justiça. E vai descrevendo uma série de qualidades daquele que vive em retidão diante do Senhor, para que possa louvar ao Senhor e ter o seu louvor aceito. No versículo 2 diz assim: celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cântico e saltério de 2 cordas. A harpa e o saltério de 10 cordas aqui estão representando todo tipo de instrumento que podem ser utilizados para louvar a Deus. Seja instrumento de corda, de percussão, de sopro, qualquer tipo de instrumento, tudo deve ser utilizado para louvar a Deus. No livro de Salmos são citados vários desses instrumentos. A harpa aqui, possivelmente, era aquela harpa pequena, do tipo que Davi parece que tocava, uma estrutura de madeira com algumas cordas. Já o saltério de 10 cordas era um instrumento maior, que não era facilmente transportável. Era utilizado para atingir notas mais graves. Ou seja, todo tipo de instrumento está sendo aqui citado, englobado, para poder celebrar o Senhor. E diz assim: entoai-lhe um novo cântico. Um novo cântico não é só no sentido de ser uma canção inédita, um hino inédito que não foi cantado antes, algo que eu acabei de compor. Não é apenas isso. Isso também. Mas é também porque as misericórdias de Deus se renovam. São novas cada manhã. Deus diz que faz nova todas as coisas. É neste sentido que nós podemos louvar a Deus por causa das suas obras que são sempre renovadas, a sua graça que é sempre renovada. E aí fala para nós:
termos essa sensação do novo, do inédito, ao louvarmos ao Senhor, reconhecendo aquilo que Ele nos dá. Na segunda parte do versículo 3 diz assim: tangei com arte e com júbilo. Tangei com arte, ou seja, tocai bem, como tem na versão corrigida, ou tocai com habilidade, como tem na NVT e na NVI. Aqui está fazendo um certo padrão de exigência. Deus quer que nós o louvemos com o melhor de nossas habilidades, com o melhor que nós somos capazes de fazer. Antigamente era comum se ouvir nas igrejas a expressão assim: irmãos, eu quero louvar ao Senhor, eu não sei cantar, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso soava meio que ridículo. Se a pessoa não sabe cantar, ela não deve se aventurar para cantar em público para louvar a Deus. Ela canta em privado, em particular. Deixa quem sabe cantar bem, quem sabe fazer as coisas com habilidade, para fazer em público, conduzindo o louvor congregacional. Nós temos que fazer o nosso melhor para o Senhor, dar o nosso melhor para Deus, o melhor que nós somos capazes de fazer. Aqui, a partir do versículo 4, então tem algumas questões que o salmista coloca, porque nós vamos louvar a Deus. E diz assim: porque a palavra do Senhor é reto, e todo o seu proceder é fiel. Ou seja, a palavra do Senhor é a expressão da vontade de Deus, aquilo que Deus manifesta, e isso é reto, isso é justo. Ou seja, a questão da justiça na Bíblia significa a conformidade com um determinado padrão. O padrão de Deus é correto, é justo. As obras dele são justas, a palavra dele é sempre justa. No versículo 5 diz que ele ama o direito, ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus ama aquilo que é correto, ele ama a retidão. Aqui está bem explícito isso. Mas eu quero pedir a sua atenção para essa palavra: a terra está cheia da sua bondade. O que quer dizer essa bondade? A palavra que é traduzida aqui por bondade é uma palavra hebraica que tem um sentido muito mais amplo do que uma única palavra. Às vezes essa palavra é traduzida na Bíblia por bondade, às vezes por misericórdia, às vezes por longanimidade, às vezes por benignidade. É uma palavra muito rica. O que é que essa palavra significa? Ela significa o amor leal de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. O amor leal de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. Aqui no versículo está enaltecendo esse amor leal de Deus. Deus fez uma aliança com Israel por meio de Abraão, Isaque e Jacó, uma aliança que foi confirmada pelo povo lá no Sinai, diante do Monte Sinai, quando Moisés fez a aliança do antigo pacto com o Senhor. Nós estamos vivendo debaixo da nova aliança, uma aliança que existe em Jesus Cristo. Deus fez uma aliança conosco em Cristo, e nós somos alvos desse amor leal de Deus, do amor leal que Deus tem para com aqueles com quem tem aliança. E é interessante que esse salmo, ele mostra que esse amor leal de Deus se estende a toda a humanidade, a todo o mundo, porque diz assim: a terra está cheia do amor leal de Deus. Mas como assim? Lembra que Deus fez uma aliança com Noé, de que não iria enviar um novo dilúvio sobre a terra? E até hoje essa aliança permanece de pé e sempre vai estar de pé. Não haverá um novo dilúvio para destruir a humanidade, porque Deus fez uma aliança e ele é leal às alianças que faz. A partir do versículo 6, do versículo 6 até o versículo 9, o Salmo vai falar agora do poder de Deus para criar e controlar a criação. O poder de tudo que ele tem absoluto. E diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Os céus pela sua palavra,
A expressão que é traduzida por palavra aqui é a palavra criadora de Deus. No grego, lá no Novo Testamento, ela é reproduzida lá em João capítulo 1 como o verbo de Deus, que no princípio estava com Deus e por meio de quem todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas por ele. Aqui está falando do poder da palavra de Deus, do poder para criar a Deus, do poder criador de Deus. E diz assim: e pelo sopro da sua boca todo o exército deles do céu, o exército, ou seja, todos os corpos celestes foram feitos pelo sopro de Deus. Aqui o sopro de Deus é um paralelismo para falar da palavra de Deus. Não está falando do Espírito Santo nesse versículo, está falando da palavra de Deus. Ele falou, versículo 7 diz assim: ele ajunta em montão as águas do mar. No versículo 8 diz assim: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Temor de Deus. Aqui não está falando de algo para meter medo. Não está falando de alguma coisa que vai amedrontar as pessoas. Não. A expressão temor é uma atitude de reverência que conduz a uma obediência voluntária. Porque eu amo, porque tenho reverência, porque eu admiro, eu obedeço. E aqui é esse tipo de conduta que o salmista está incentivando para que todos os povos tenham o temor do Senhor. No versículo 9 diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Ou seja, tudo aconteceu simplesmente porque Deus falou. Deus falou e tudo veio a acontecer, tudo veio a existir. Lá em Gênesis diz assim: e tudo se fez, e assim foi. Haja luz e houve luz. E assim se fez, no versículo 7. E assim se fez, no versículo 9. E por aí vai falando. Ou seja, Deus falava e a palavra criava. As coisas aconteciam. Aqui está mostrando o poder criador de Deus. O controle que Deus tem absoluto sobre todas as coisas. Como diz no versículo 7. Ele ajunta as águas num montão, em reservatórios. Não existe nada no mundo que fuja ao controle de Deus. Deus tem poder absoluto sobre tudo, absoluto. E aqui é interessante você lembrar disso, porque mais adiante vai se trazer a aplicação desse poder na nossa vida. Deus tem controle absoluto sobre tudo. Nós podemos até não entender porque ele permite alguma coisa, mas temos que saber que ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. A partir do versículo 10 e até o versículo 12, Deus vai aparecer agora, vai ser enaltecido, louvado, não mais como o Criador, mas como soberano Senhor da história. Diz assim no versículo 10: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. As nações aqui, o termo para nações é um termo hebraico que designa os gentios, ou seja, o sentido é aqueles povos que estão fora da aliança com Deus, os pagãos. O salmista reconhece que essas nações são poderosas. Ele reconhece que essas nações fazem planos umas contra as outras e até contra o povo de Deus, mas Deus frustra isso. Várias vezes Deus fez isso na história e ainda hoje continua fazendo. No Jubileu de Diamante da Rainha Vitória, por exemplo, um poeta inglês compôs uma poesia falando que as nações históricas tinham seus poderes baseados no controle militar, e ele fala de navios de ferro, ele fala de armamentos e diz que tudo enferrujou, tudo se perdeu na história. E termina o poema dizendo assim, que Deus tenha misericórdia de nós, porque Deus é o Senhor da história. Foi Deus que fez com que os cananeus fossem derrotados, com que os egípcios não conseguissem perseguir Israel, fez com que os babilônicos fossem derrotados, os assírios não entrassem em Jerusalém. Deus é esse Deus todo-poderoso, maravilhoso. Ele tem poder sobre tudo. No versículo 11 diz assim:
O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Conselho no Senhor aqui é no sentido de os propósitos do Senhor. É esse o sentido. A palavra conselho, na versão que eu estou usando, é uma versão antiga, que eu gosto muito dela, me acostumei com ela. Ela usa uma palavra antiga, mas o sentido é o propósito de Deus, os propósitos do Senhor. Deus tem um propósito que é eterno, que dura para sempre. Deus não é volúvel, Deus não fica mudando de opinião. Mas quando você diz assim, e a Bíblia não diz que Deus se arrependeu? Note que às vezes você encontra essa expressão na Bíblia, algumas poucas vezes, como a expressão de que Deus assumiu uma conduta diferente daquilo que havia dito em resposta a uma ação humana. Deus disse para Nínive, em 3 dias Nínive vai ser destruída. Mas o povo de Nínive buscou o Senhor, se mostrou contrito pelos seus pecados. E aí diz que Deus se arrependeu de destruir Nínive. A palavra se arrependeu é porque Nínive mudou de conduta, então Deus foi e fez uma nova coisa agora diante da mudança de opção daqueles. Como, por exemplo, nós estávamos condenados ao inferno. Mas Deus mudou o seu plano para conosco, porque nós nos arrependemos e confessamos a Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Esse é que é o sentido. Deus não muda de opinião. Os propósitos dele são eternos. No versículo 12 nós encontramos: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz. Essa palavra aqui é uma palavra específica no hebraico. Existem 2 palavras diferentes. Existe a palavra que é feliz de uma maneira mais global, que tem o sentido de bem-aventurado, mas aqui a palavra feliz, ela tem um sentido que significa mais do que felicidade. É um tipo de felicidade que se obtém de um estado de espírito que não depende das oportunidades ou circunstâncias da vida. Essa palavra é uma expressão de alegria intensa pela bênção que alguém recebeu do Senhor. Algo tão maravilhoso que só Deus poderia ter feito. Algo de tipo assim, por exemplo, uma pessoa que era completamente estéril, uma mulher que era completamente estéril e agora ela está grávida. E aí diz, puxa, como você é feliz. É nesse sentido. Uma pessoa que tinha uma doença terminal ou que estava condenada a um destino muito ruim, e aí, de repente, ela obtém um livramento e a outra pessoa diz assim, uau, como você é feliz, cara, que legal. Puxa, pessoa, que bom isso. É nesse sentido que a palavra feliz está aqui. E por que ela diz? Feliz é o povo, a nação cujo Deus é o Senhor. É um contraste com aquelas nações cujo Deus eram os deuses pagãos. Não, Deus é um Deus bom, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que faz aliança. Lembre que esse Deus é o Deus que fez aliança com você em Cristo Jesus. No versículo 15, indo adiante, tem o versículo 12 que eu acabei de ler. No versículo 13 diz que ele olha dos céus e vê os filhos dos homens, ou seja, Deus é onisciente. No versículo 14 diz que ele observa todos os moradores da terra. No versículo 15 diz que ele forma o coração de todos os homens e contempla todas as suas obras. Aqui não está sendo dito que Deus é que determina o que nós vamos pensar. Está escrito aqui que Deus formou a nossa capacidade de raciocinar. Por isso é que ele nos conhece, porque Deus formou a nossa capacidade. Deus é que nos deu a capacidade de raciocinar, de ter memória afetiva, memórias que nós temos, memórias cognitivas, todos os tipos de raciocínio. Deus é que nos deu isso. Por isso é que ele nos conhece. Ele conhece o ser humano, ele é capaz de saber o que vai no coração do homem. E isso é estendido aos governantes. Ele conhece os intentos dos governantes, sabe o que eles planejam e tem poder para aprovar ou frustrar o que essas pessoas querem. É o que a gente observa quando ele diz assim, que ele sabe o que vai pelo coração, ou seja, coração aqui não é a sede dos sentimentos. A Bíblia não é esse o sentido de coração na Bíblia. O sentido de coração é a sede da mente e da vontade,
do raciocínio e da capacidade de decisão da pessoa. Deus vai por aí. E quando chega no versículo 16, diz: não há rei que se salve pelo poder dos seus exércitos, nem pela sua muita força se livra o valente. Deus é aquele que dá o livramento. Não é a força militar, não é o poderio militar. Só Deus pode prover o livramento. Quando chega no versículo 17, que diz que o cavalo não garante a vitória, está falando ainda do poderio militar. Confiar no poder militar, a nação confiar apenas no seu poder militar, seja ela uma nação antiga, seja uma nação moderna, é confiar em nada. Isso não tem valor nenhum. O valor que tem é na proteção de Deus. Por isso é que é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? É a nação, primeiro, com que ele fez um pacto na antiguidade. E você lê a história antiga, você vê Israel lá. Depois você vê Israel passando por várias dificuldades. Você olha para o mapa de hoje, Israel está lá. Israel continua, porque Deus tem uma aliança com eles. Essa é em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, tem um povo com quem Deus fez aliança, que é com aqueles que estão em Cristo. A nação santa. Nós somos o sacerdócio real. Nós que estamos em Cristo. Você, meu querido, você, minha querida irmã, nós é que estamos em Cristo, somos aqueles que somos felizes. Alcancemos uma bênção tremenda, porque alcançamos a aliança que está em Cristo Jesus. E a partir daqui do versículo 18, nós vamos ver um terceiro enfoque. O Deus que era Criador, é o Criador, foi o Criador. O Deus que é o soberano da história, ele é também o Deus que nos resgata. E diz o versículo 18, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, os que esperam em sua misericórdia. Os olhos do Senhor, ou seja, o cuidado providencial de Deus. O cuidado daquele Deus que conhece as coisas por antecipação. E é interessante que aqui aparece a palavra esperam na sua misericórdia. É novamente aquela palavra em hebraica que fala do amor leal de Deus para com aqueles com quem ele tem aliança. Diz que o cuidado providencial de Deus está sobre aqueles com quem ele tem aliança. O amor leal de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, por que é que você tem orado? Por que é que você tem clamado? Deus está vendo isso. O Deus que é soberano. Ele vê as suas orações, ele vê a sua necessidade, ele vê aquilo que você clama diante dele. E ele é poderoso, ele tem um amor leal com você por causa da aliança em Cristo Jesus. No versículo 20 diz assim, a nossa alma espera no Senhor. A nossa alma, ou seja, a nossa esperança está no Senhor. É nele que nós esperamos. E é interessante observar que ter esperança em alguém implica em mostrar confiança, mas também implica em mostrar obediência. Se você deposita sua esperança num determinado médico, num determinado recurso, você vai obedecer às instruções desse médico. Você vai obedecer às instruções desse recurso, seja ele uma pessoa, uma instituição ou um mero programa de computador. Você vai obedecer às instruções. Deus é a nossa esperança, é nele que nós esperamos. Então isso significa que se nós esperamos nele, nós não apenas confiamos nele intelectualmente, mas confiamos na prática, confiamos com a nossa obediência. Temos que levar isso adiante de uma maneira prática. Nele é que nós esperamos. No versículo 21 diz assim, nele o nosso coração se alegra. Sim, Deus é a única fonte legítima para nós termos alegria. Todas as demais fontes de alegria deste mundo são passageiras, são temporárias e tendem a ser ilusórias. Elas só são verdadeiras, têm algum tipo de veracidade quando estão associadas a alguma coisa que Deus fez, prometeu ou disse. Senão, são alegrias ilusórias. Mas a alegria que vem do Senhor
é verdadeira. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Está escrito depois, porque confiamos no seu santo nome, ou seja, aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, o nome revelado de Deus, o nome impronunciável de Deus, que ele se deu a conhecer. E ele se revela como um Deus fiel, benigno, abençoador, bondoso, misericordioso e leal. Isso é para a sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã. Para você que está em Cristo, deixe que isso console a sua vida. Deixe que isso lhe encha o coração, que seja uma fonte de alegria na sua vida. E faça também a oração que está no final do Salmo, no último versículo, no versículo 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como em ti esperamos. Novamente aqui aparece aquela palavrinha que agora está traduzida por misericórdia, aquela palavrinha que descreve o amor leal de Deus para com aqueles com quem ele tem misericórdia. Ou seja, seja sobre você que está em Cristo, meu irmão e minha irmã, esteja sobre você o amor leal do Senhor, pois nele está a nossa esperança. Que o Senhor Jesus lhe abençoe abundantemente. Amém.